Olá, está começando agora mais um programa Rede de Olhares aqui na UX TV, canal de identidade, também parceira do canal Futura. Hoje estamos mais uma vez no nosso formato Rede Cabeças, formato que nos permite um maior aprofundamento em determinada questão. Hoje a questão vão ser os impostos. Para começar o programa, vamos assistir ao editorial. Do dia 1º de janeiro de 2014 até hoje, 18 de setembro, o brasileiro já pagou 1 trilhão e 164 bilhões de reais em impostos. No Brasil, a sensação que o contribuinte possui é que a aplicação desse dinheiro não é feita de maneira satisfatória. Quantos impostos, afinal, o brasileiro paga? Por que a carga é tão alta? O que fazer para que a aplicabilidade dos recursos arrecadados seja justa e transparente? São essas perguntas que vamos tentar responder a partir de agora. De onde surgem os impostos? Bom, algumas pessoas dizem aqui no Brasil tão certo quanto a morte. Em outros países a gente tem o ditado certo como a morte em impostos. Porque é realmente uma coisa muito certa. As primeiras civilizações de que temos registro escrito, que tinham já um governo constituído, elas já cobravam tributos, já cobravam impostos. Civilizações ali que surgem ao longo do Nilo, no Egito, na Mesopotâmia e mais tarde, à medida que novos registros escritos surgem, que a gente vai verificando em outros lugares, elas já tinham um governo que se constituía da seguinte forma. Governava quem tinha o controle sobre a força militar, sobre os guerreiros e sobre a religião. E o tributo, o imposto era cobrado na forma de dinheiro, tá? Qualquer que fosse o que o povo usasse como moeda, na forma de bens, parte da produção agrícola, parte do que a pessoa produzia através do seu trabalho, e também na forma do próprio trabalho. Essa trajetória que o professor contou, contemporaneamente, por que todos os países, mesmo os mais liberais, continuam tendo impostos, né? Mesmo com a idade da razão, com a ciência, o que acontece? Existem bens que não são ofertados pelo mercado. O mercado é a melhor forma que a humanidade achou para solucionar as questões de alocação de recursos e gerar bens e serviços, né? A sociedade cresceu muito nos últimos 300 anos, que nos possibilita estar aqui num programa de televisão, porque o mercado existe, né? Mas existem bens e serviços que não podem ser ofertados no mercado, porque eles têm as características de bem público. O que é um bem público? É um bem que ele é indivisível, ele é não rival e ele é não excludente. Indivisível no seguinte sentido: você não pode individualizar o que cada um está consumindo. O exemplo clássico de bem público é a própria segurança nacional, com o Exército, Marinha e Aeronáutica. A gente não pode individualizar o que cada um de nós consome de segurança nacional ou de sistema judiciário. Ele é não excludente porque o fato do Exército existir, ele presta serviço para todo mundo, né? E ele é não rival, assim. E o que acontece quando existem esses tipos de bens públicos? A gente tem que financiar esse bem público. Como é que a gente vai financiar? O mercado financia os seus bens e serviços pelo preço. Como ele é não excludente, você não consegue excluir a pessoa que não pagou de usufruir aquele bem. O financiamento não pode ser pelo sistema de preço e também não pode ser voluntário. Cleudes, quais são as formas de tributação que existem? Bom, atualmente no Brasil nós temos 3 formas de tributação no geral, assim. A primeira forma são as empresas enquadradas no Simples Nacional, que são as pequenas e microempresas. Elas são caracterizadas com um faturamento anual até 3 milhões e 600 mil. Então, essas empresas, dentro desse faturamento, existe uma escala, até tanto paga X, depois paga Y, e assim sucessivamente. A outra forma de tributação que nós temos são a do crédito do lucro presumido, onde as empresas presumem um lucro e, independente se tem lucro ou prejuízo, elas pagam em cima daquela presunção de lucro que elas têm. São empresas que faturam até 48 milhões de reais, não pode ser sociedade anônimas.
tanto a Simples Nacional como a lucro presumido são opcionais, não é obrigatório para as empresas. O que nós temos de obrigatório? As empresas enquadradas no lucro real, que são todas as empresas sociedade anônima, são obrigadas a optar, que aí elas sim vão tributar os seus tributos sobre o lucro real, né? O próprio nome já está dizendo. E as demais que queiram também usufruir da atividade de lucro real também podem, porque não é obrigatório ser enquadrada no Simples Nacional. Eu convido vocês que estão aqui na mesa e você que está em casa para acompanhar uma reportagem que produzimos. Acompanhamos uma professora do município até uma farmácia, uma loja, para tentar registrar quais são os impostos que ela paga nas suas compras. Vamos ver agora. Pela quinta vez consecutiva, o Brasil é o país que proporciona o pior retorno de valores arrecadados com tributos em qualidade de vida para a população. Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, a carga fiscal está entre 34% e 38%. Produtos básicos como arroz, feijão, massa, verduras e carnes possuem tributação semelhante. Os produtos da cesta básica eles recebem uma tributação diferenciada por serem considerados produtos essenciais, né? Como o nome diz, da cesta básica. Então eles estão em torno de 17%, como o caso do arroz, feijão, etc. Mas as taxas podem ir ainda mais longe. Conforme a economista, no Rio Grande do Sul, bebidas alcoólicas como cachaça e espumante atingem um índice de 80% e 60%. Números parecidos com o imposto do cigarro. Daniela é professora, mãe de 3 filhos e mora em Caxias do Sul. Por mês, ela estima gastar mais de R$2.000 em alimentação, produtos de limpeza e de higiene pessoal. Nessa farmácia, ela comprou 5 itens e pagou R$ 70,81, aproximadamente 41% de imposto. Eu sempre soube que a gente pagava bastante, mas não achei que era tanto. Quando eu olhei na notinha, fiquei apavorada. Eu achei que até produto de beleza, assim, de higiene, não fosse tão caro. Tanto imposto, né? São valores mais altos, eles já pulam lá para aquela faixa dos 30% em diante, dependendo do tipo de produto, de quão essencial é esse produto. Ele vai ficar nessa faixa aí. O Rio Grande do Sul é um dos estados que mais arrecada impostos no Brasil. Por exemplo, aqui em Caxias do Sul, nesse mercado, a Daniela comprou 29 produtos e gastou R$ 204. Dessa quantia, R$ 43 correspondem aos impostos, ou seja, 21% do total da compra. Eu imaginava que pagasse uns 17% de imposto, até porque o que divulgam na mídia é o ICMS, né? Mas 21%, quase 22%, não. O tributo que mais pesa e ajuda nessa diferenciação é o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que esse sim é determinado por cada estado. Cada estado tem uma alíquota, trabalha com uma alíquota. E aqui no Rio Grande do Sul, a gente trabalha sempre com alíquotas maiores do que os outros estados. É uma das brigas que a gente tem aqui no estado e que nos torna mais difícil produzir no estado do Rio Grande do Sul em função desse tributo. Tanto Daniela quanto Maria Carolina acreditam que o dinheiro arrecadado pelo estado poderia ser melhor investido. Eu acho que dificulta muito a vida da gente, né? Pagar tanto imposto e não ter tanto retorno quanto deveria. O governo poderia ser mais eficiente, ele poderia gerir melhor os recursos que ele recebe, que ele arrecada, e com isso nos dá um serviço, uma contrapartida melhor, ou seja, uma segurança melhor, mais equipada, uma educação melhor, com escolas melhores, com professores mais bem pagos, a mesma coisa nos serviços de saúde, né, que são serviços que normalmente a gente aqui no Brasil sempre teve como público, uma boa parte pública. A impressão que eu tenho é que eu estou colocando meu dinheiro no lixo. Né? Porque a gente não vê todo o retorno de todo o dinheiro que a gente paga, todos os impostos que a gente paga, a gente não vê o retorno na nossa vida diária. Para Daniela, outras áreas deveriam receber investimento do governo. Como professora, eu não podia deixar de dizer que tem que ser na educação, porque eu acho que um povo educado, ele pode melhorar todo o resto, né? A segurança, a saúde. Quanto maiores forem as funções que o governo tem a executar, maiores serão os impostos cobrados. Então a gente precisa também pensar, até porque estamos em época de eleição, que tamanho de governo a gente quer. Quanto maior for esse governo, maiores são as suas funções, mais impostos nós vamos ter. Eu acho que a gente tem que fazer mais cobranças, cobrar do governo a utilização correta do nosso dinheiro. É uma questão até de cidadania, as pessoas entenderem como é que funciona isso e saberem para onde vai o dinheiro delas.
alíquota dos tributos da cachaça, do vinho. Isso na própria legislação tributária diz que é por seletividade. Quanto mais supérfluo o produto, maior será a sua alíquota. Sim. Por isso que os produtos da cesta básica têm uma alíquota muito reduzida. Sim. Né? E também incluído no preço da mercadoria, o pessoal fala imposto, imposto, imposto. Na verdade, são tributos, né? Dentro do preço da mercadoria, nós temos contribuições sociais, né? E nós temos impostos, né? Então, existem imposto para custear os gastos públicos. Sim. Contribuições sociais para a Seguridade Social. Nós temos uma carga tributária considerada assim, mediana. Okay? Média no sentido de que os países desenvolvidos, uma boa parte dos países desenvolvidos, principalmente os europeus, eles têm uma carga tributária maior. Obviamente que os serviços que eles prestam, os serviços que o Estado presta nesses países são de qualidade superior à que nós temos aqui. Se a gente for comparar a nossa carga tributária, quer dizer, tudo aquilo que se arrecada em termos de tributo num determinado ano, dividido pelo valor do produto interno bruto, quer dizer, quanto por cento daquilo que a sociedade produz em termos de bens e serviços é carregado para os cofres públicos para fazer frente às suas necessidades de prestação de serviços. Os 35%, 36% da nossa carga tributária, ela é, vamos dizer assim, semelhante, um pouco acima dos países que estão no nosso nível, tipo México, tipo Argentina e outros países da América aqui. A Receita Federal do Brasil, por que do Brasil? Porque é importante que o telespectador entenda, porque foi crescido essa palavra, porque em 2007 houve a unificação da Receita Previdenciária com a Receita Federal do Brasil, a Receita Federal, resultando a Receita Federal do Brasil. Significa dizer o quê? Nos dados que nos apresentamos em termos de arrecadação, nós incluímos a contribuição previdenciária, que hoje é uma contribuição administrada também pela Receita Federal. Então, se nós formos analisar a arrecadação dos tributos federais, a contribuição previdenciária também é um tributo federal, nós podemos dizer que ela é, digamos assim, tem maior índice, maior percentual de arrecadação. Eu tenho aqui dados de 2011, mas para ser mais objetivo, eu posso dar para afirmar assim, a contribuição previdenciária em relação a todos os tributos arrecadados pela Receita Federal corresponde em torno de 29% do total arrecadado a nível nacional. No Rio Grande do Sul, a contribuição previdenciária representa em torno de 33%. Vamos acompanhar agora uma enquete que a nossa equipe produziu. Fomos até as ruas de Caxias do Sul para saber o que as pessoas acham da cobrança de impostos no Brasil. Você acha que o brasileiro paga muito imposto? Demasiadamente. Muito. Muito? Mas abusivo, demais. Só pagamos imposto. Eu acho que sim. Sem sombra de dúvida, né? Ainda mais a classe média, né? E a senhora acha que esse dinheiro é bem aplicado? Não. E sabe me dizer por quê? Porque eles só recolhem para eles, o pobre está sempre na mesma. A gente ganha a miséria de um salário de R$724 e não dá para nada. Em função da corrupção, muita corrupção. Vejo a aplicação zero, porque o nosso país, o Brasil, é o país que mais cobra imposto e aí tu vê... A saúde está precária, a segurança está precária. Não temos saúde, não temos segurança, não temos estudo, não temos nada. Precisa melhorar e muito, tudo. Não. Acho que não, porque as estradas estão a ver navios, né? E é tudo, a saúde, o estudo, é tudo bem, está tudo precário, né? Então o que a gente vai dizer o quê? Eu acho que não. Não tá dos melhores, mas também a gente não pode se queixar tanto, né? Porque quanto mais a gente se queixar, mais a tendência pode piorar. Acho que não. Nós temos que pagar plano de saúde, nós temos que pagar colégio particular. Então isso não tem para todos, né? Acompanhamos as opiniões das pessoas nas ruas de Caxias do Sul. Luciano, volto esse segundo bloco com você. A função do IBGE como provedor de informação, né? E também essa questão dos impostos, né? Sim, a própria enquete, né, mostrou quanto a população compreende bem os bens públicos que pede, né? Saúde, educação, segurança. Mas como eu falei no primeiro bloco, isso precisa arrecadar para fazer
frente a esses bens públicos que têm que ser ofertados. O IBGE é um provedor de bens públicos, no caso, estatísticas públicas. Né? Todos os países com a representação na ONU, eles têm por obrigação ter uma instituição oficial de estatística, no caso do Brasil, o IBGE. Então, todas as nações oferecem esse serviço, que é tirar um retrato da população. Né? O Estado vai deixar de gastar em educação porque estão com a queda da taxa de natalidade, menos crianças vão estar entrando na escola, mas em compensação o número de aposentados que terão que ser custeados pelo Estado vai estar aumentando. Que inclusive é um problema pelo qual muitas economias europeias passaram recentemente. Todo o primeiro mundo. Chegou a ter um incentivo em muitos países a uma política natalista. Sim. Que haja de novo um aumento da taxa de natalidade, porque até porque assim, o jovem tu não tem tu tem o idoso recebendo e merecendo a sua aposentadoria, mas tu tem com menos jovens tu tem uma redução da população economicamente ativa, né? Eu acredito que esses programas dos governos estaduais aqui no estado, o Programa Gaúcho da Nota Fiscal, que um dos objetivos é a conscientização das pessoas da importância dos tributos, né? E isso faz com que as pessoas exijam a sua nota fiscal, e ao exigirem a nota fiscal, gerará o tributo, né? Então, eu acredito que esses programas, eles vêm também porque há uma grande sonegação de tributos no país. Eu queria dizer o seguinte, que nós temos a Receita Federal até ter como missão institucional exercer a administração tributária e aduaneira com justiça fiscal, respeito ao cidadão e benefício da sociedade. Justiça fiscal, aos olhos da Receita Federal, é fazer com que todos paguem o que devem pagar, de acordo com a legislação. Se a legislação está correta ou não está correta, se é justa ou injusta, essa é uma outra questão. Essa sua questão é uma conexão para a segunda parte da enquete que a nossa equipe produziu nas ruas de Caxias do Sul para saber se as pessoas têm essa sensação que o dinheiro arrecadado está sendo bem aplicado ou não. Vamos conferir agora. E tu sabe quais são os principais impostos que a gente paga? Não sei. De tudo, né? Tu compra um sapato, uma meia, tá pagando imposto. Tudo que tu compra, tu paga imposto. É tudo. Principais eu não sei, mas a gente paga de tudo. De tudo. É de tudo, minha querida. É imposto de comida, é imposto de remédio, é imposto de água, de luz, é de tudo. O IOF, né? O ICMS são os mais, o INSS também, né? O COFINS. Eu não estou lembrado de outros, né? Mas tem importação também, né? Olha, eu não sei te dizer, mas a gente paga imposto de tudo, né? Paga-se imposto desde uma folha talão de cheque, imposto de PVA, IPTU, eu acredito, eu entendo, sou meio leigo, mas imposto para tudo, até para respirar. O imposto de renda, o IPTU, que agora não me vem na cabeça os outros. Tem tantos que agora eu não lembro assim. Olha, em tudo tem imposto, tanto numa compra de supermercado quanto numa compra de... Tu pode comprar até pagar um imposto, tipo como luz, água, IPTU, essas coisas tudo geram imposto. Será que essa seria a mesma solução e por que é tão difícil desenvolvê-la? Luciano, sinta-se à vontade. Bom, eu acho que a questão da reforma tributária, por que a reforma tributária? O próprio povo está nas ruas dando a ideia de que paga demais e recebe de menos. Essa é a ideia, né? E se a gente for ver o nosso sistema tributário, vamos dizer assim, tem alguns problemas crônicos aí. Vamos dizer assim, como ele está basado muito em cima de cobrar tributos em cima do consumo, da produção, do consumo de bens e serviços, obviamente que ele acaba, de alguma forma, encarecendo os produtos. A questão da reforma tributária, a questão ligada a tributos, de um modo geral, mostra, assim, a própria enquete evidenciou ali que o nível de conhecimento da questão ela não está bem disseminado. As pessoas não têm uma boa informação sobre o que estão efetivamente pagando de impostos, isso é um problema. E principalmente, as pessoas não têm muita noção do quanto estão recebendo de impostos, né? do qual é esse retorno. E o objetivo da Constituição de 88, lá, o
ao promover a cidadania, deu uma série de direitos, como educação fundamental básica para todos, um sistema único de saúde gratuito, que é algo que não tem muito similar em países do mesmo nível de renda que o Brasil. É custeado pelas contribuições sociais. É custeado pelas e não contribuições. pelos impostos. O problema é que existe um antagonismo no Brasil entre quem tem a lucidez sobre o conhecimento do que é o pagamento de impostos e quem é o usuário, né? Porque nós temos no Brasil em torno de 50 milhões de brasileiros que sobrevivem com transferências de renda do governo, né? Num país de 200 milhões de pessoas. Essas pessoas, Bolsa Família atinge mais ou menos 50 milhões. Tem uma parcela significativa de pessoas que recebem, cuja principal renda da família é o salário do aposentado. Ou seja, o Brasil gasta muito dinheiro, transfere muito dinheiro para esse. Daí vem um conceito, desculpa, Ana, quando se fala assim, a carga tributária no Brasil é 36%, a carga bruta. Então, os economistas gostam de fazer essas ondas com estatística aí. A carga tributária líquida no Brasil é 20%. Isso, se tu for comparar com outros países, vai chegar à conclusão de que nós estamos mal, mas não tão mal, entendeu? Por quê? Mas é porque o governo atual, os últimos governos, adotaram a prática de transferir. O que é essas transferências? É a aposentadoria, que nós gastamos muito com a aposentadoria, Bolsa Família, pensões, etc. Então, isso aí, mais os gastos com o pessoal, dá 70%, mais de 70% dos gastos ditos primários, que são aqueles tirando os juros. Nós temos mais 2 minutos de programa. Alguma palavra final? Bom, esse assunto precisa ser mais esclarecido. Não é uma coisa muito simples, tem muita confusão. O próprio conceito de carga tributária, ele tem, na sua definição, algumas questões metodológicas que não ficam claras. Por exemplo, o governo tem 34% de participação, só que, se eu pegar o setor da construção, tem 30%, o agronegócio tem 40%. Só aí a gente já tem mais de 100% do PIB. Então, uma parcela dessa arrecadação é transferido. Então, o próprio conceito de PIB não é muito fácil, mas isso, para melhorar, a gente só vai precisar com mais informação, com mais números, com mais estatísticas e com gente mais capacitada a compreender. Gostaria de fazer uma pergunta. Você diz transferência desses recursos, né? O quanto do arrecadado é transferido proporcionalmente? Transferido assim, nisso que é transferido diretamente para benefício social? Por exemplo, o Bolsa Família, esses programas de assistência, o quanto proporcionalmente é transferido do que é arrecadado? Não chega a 1%. Não chega a 1%. Do PIB. É baixo. Tá. É que muita gente culpabiliza esses programas pela carga de impostos, então, na verdade, seria menos que 1%. Menos de 1%. Só que uma coisa que a gente tem que ficar claro, assim, não existe país sem Estado e sem bens públicos. Então, impostos sempre vão ser necessários. Agora, o quanto de impostos a gente vai ter que cobrar depende do quanto de bens públicos a gente quer oferecer. Né? Eu vou pedir licença para vocês, eu agradeço muito a presença, a contribuição do debate, né? Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim, mas a contribuição foi muito importante para poder aumentar esse debate, que eu acredito ser muito importante para que o cidadão cada vez mais tenha armas, né, e informações para poder reivindicar os seus direitos. Obrigado você também que nos acompanhou aqui na UX TV. O programa Rede de Olhares de hoje no formato Rede Cabeças chega ao fim. Esperamos você numa próxima. Até mais. Quase 50% que é passado aos Estados Unidos. Então, não arrecada, mas ela não fica nos recursos. Também, do outro lado, por exemplo, os entes públicos, em geral, que desconto com a fonte de imposto de renda dos servidores, que é um tributo da União, na verdade, ele não